você espreme e sai caldo, né? Mas aí sobra o bagaço e tem a palha que está lá, né? E a lógica da bioeconomia, da bio-based economy, é de explorar esse recurso, né? Já que a palavra ali que a gente chamou de sustentabilidade, ela exige uma eficiência na exploração do recurso, né? de uma maneira integral, né? Então você começa tendo essas dificuldades, né? E a maneira de produzir essa biomassa, né? Infelizmente não tem um poço, né? Você usa, na maior parte das vezes, grandes extensões de terra, né? E aí você começa a ter uma discussão de competição entre outros usos. Isso é uma polêmica enorme, né? O uso da terra, o uso indireto da terra, são discussões que se colocam, né? Tem que montar uma cadeia de suprimento e uma logística, né? Que bota um navio petroleiro, né? Lá com uma capacidade enorme, né? Os esquemas que você vai usar a biomassa, né? Não são esses, né? Você tem um problema de escala de produção, né? Bom, se você, mesmo que um engenheiro seja capaz de fazer uma biorefinaria de uma escala parecida com uma refinaria de petróleo, né? A distância de transporte da biomassa, muito provavelmente, inviabilizaria, né? Pela distância do transporte dessa biomassa, essa escala de produção. Então, qual vai ser a escala, né? Eu me lembro quando a gente começou a discutir essa questão, né? Alguns petroquímicos disseram assim, não, na hora que as biorefinarias tiverem uma escala parecida com a refinaria de petróleo, a gente conversa, né? Nada mais é que um engenheiro químico de petróleo, né? Enxergando uma indústria que não se baseia no petróleo com o mesmo olhar. Quer dizer, isso tem que ser redesenhado, revisto. E depois tem uma mania dessa matéria-prima de ter época, de ter estação, de ter sazonalidade, né? Já pensou que coisa engraçada você olhar, um engenheiro, né? Olhar para uma usina e ver que ela fica quase que 100 dias por ano fechada, porque está na entre-safra, não tem matéria-prima, né? Então, para um engenheiro químico, por definição, a unidade industrial funciona 330 dias, para 30 por manutenção, mas funciona contínuo, né? Então, como é que eu lido com isso, né? Quer dizer, isso é um outro desafio. É claro que tem soluções que são buscadas, diferentes matérias-primas. Então, são conceitos a serem desenvolvidos. Então, tem um desafio, né, em estruturar uma matéria-prima renovável que é enorme, né? Eu diria que talvez hoje, em relação à tecnologia, em relação a produto, seja o ponto mais crítico, mais sensível, né, de atender todas essas dimensões, né? Esse tem uma enorme dificuldade, né? Se você, por exemplo, definir o que é uma produção sustentável de matéria-prima, só isso já é uma agenda extremamente complicada, né? Então, quando se falou em carvão, quando se falou em petróleo, né, a indústria teve um certo conforto, né? Porque fizemos as refinarias, a refinaria fazia gasolina, diesel, sobrava lá, sei lá, um eteno, né? Sobrava um produto que não tinha utilização nos usos habituais, e os químicos, bom, isso aí dá para a gente fazer química, e aí se desenvolve a petroquímica. De modo que, em algum grau, a disponibilidade de matéria-prima foi gerada por uma transformação industrial, antes a indústria do carvão, depois o petróleo, que, no caso da matéria-prima renovável, me parece que é um pouco diferente. Quer dizer, a gente tem que estruturar, né, organizar um processo de disponibilidade, porque essa disponibilidade tem que ser sustentável, estável ao longo do tempo, ter um preço adequado, quer dizer, tem uma série de exigências, até certo ponto, são trade-offs, exigências difíceis, não óbvias de serem conciliadas, né, para que você estruture uma indústria a partir daí, né? Tem uma biomassa, que a gente fala, biomassa urbana, que são os resíduos urbanos, o lixo, né, os esgotos, que é uma fonte extraordinária de recursos, de potencial, né? Agora, imagina o que é estruturar um processo de utilização desse recurso. Está sendo tentado, existem unidades sendo construídas, né? Você tem uma série de possibilidades aí, mas as dificuldades são enormes, né? Talvez alguns de vocês se lembrem, quando o Programa Nacional do Biodiesel foi lançado, ali por 2005, uma das coisas que se mostrava muito para mostrar como é que ele era interessante, era um mapa do Brasil, mostrando que tinha N coisas para fazer biodiesel,
né? Era o mapa ali, tinha macaúba, dendê, uma série de coisas, né? entre outras oleaginosas. Tem uma quantidade de oleaginosas, né? O que aconteceu no final de 10 anos, né? É que se reduz praticamente a 2 matérias-primas, né? Uma que era a famosa mamona, né? Uma série de coisas que simplesmente não conseguiu se viabilizar, porque se apresentar e ser uma matéria-prima tem requisitos, né? Não só de potencial técnico, mas de logística e de oferta, né? Então, o que virou o biodiesel? Virou soja e sebo, né? Talvez se fizesse um concurso lá em 2005 para votar, ninguém ia votar nessas duas opções, porque algumas outras matérias-primas, como a mamona, é zero, né? E algumas outras são pequenas, são marginais, né? Aí teve a ilusão do pinhão manso, quer dizer, que achava que era extraordinário, as plantações fracassaram. Por quê? Né? Estruturar uma nova matéria-prima exige um pacote tecnológico de cultivo e um pacote logístico de oferta. Então, essa pergunta, qual é a matéria-prima ideal, né? É uma pergunta difícil de responder, né? A gente tem algumas matérias-primas que já passaram por esse processo, né? A cana é um exemplo, teve esse circuito. Os grandes cultivos, né, também passaram por isso, né? Tem uma matéria-prima que a gente começa a falar muito dela, que são as florestas, que é o próprio eucalipto, né, que tem uma estruturação de produção pelas empresas de papel e celulose. Mas essa é a primeira dificuldade, né? É o primeiro drive, é a primeira dimensão que move a indústria, né? A escolha da matéria-prima, né? Então, no nosso caso, a gente começa a pensar sempre em biorefinarias, em estruturação a partir da cana, porque você tem não só uma relação já com uma produção estabelecida, você tem padrões de cultivo, embora tenha desafios, tenha coisas para serem desenvolvidas, mas essa é uma primeira questão. Quando eu passo para a tecnologia de tratamento, né, e conversão da biomassa, então, tá bom, peguei, adotei lá o pé de cana ou o eucalipto, agora o que eu faço com ele, né? Normalmente, esses processos todos precisam de açúcar, porque, mesmo quando são catalíticos, né, ou essencialmente quando são enzimáticos ou de fermentação, ele precisa de açúcar. Alguém já disse que o açúcar é o novo petróleo, né? A coisa preciosa na bioeconomia é simbolizada pelo açúcar. Açúcar você tem na cana, é só apertar que sai lá, sacarose, uma bela quantidade, né? Mas você tem açúcar, a não mais imaginar, em todas as árvores, na forma de celulose e hemicelulose, né? Um pé de eucalipto é uma extraordinária fonte de açúcar, o bagaço, a palha, os resíduos, né, são boas fontes de açúcar. Mas vai tirar esse açúcar, né? É dureza, é um desafio você tratar, né, esse material, a gente fala de lignocelulósico, né, separar a lignina e separar os açúcares e torná-los fermentáveis, tratáveis pelos diversos processos, né? Então, começa no pré-tratamento, né? As pessoas falam assim, o açúcar de segunda geração. Estão falando do açúcar derivado, né, da celulose, da hemicelulose, que é abundante na biomassa produzida. Esse açúcar vai passar por um processo de conversão. Como é que vai ser esse processo de conversão? Repara que eu coloquei só interrogações aí para mostrar que são diversas possibilidades que tem os crentes que acreditam, né? Em geral, quando a pessoa trabalha com uma dessa, ele tende a acreditar nela e desacreditar nas outras, né? Tem empresas que apostam numa, tem empresas que guardam uma certa flexibilidade, mas são alternativas que podem não vingar todas, né? Faz parte do processo emergente, né? Não quer dizer que tudo vai ser biotecnologia ou nada vai ser biotecnologia, né? Mas você tem dúvidas, você tem interrogações, né, que inclui a biotecnologia, os processos fermentativos. A própria biotecnologia tem versões mais tradicionais e versões mais modernas, chamada biologia sintética, onde você trabalha o micro-organismo para que ele faça conversões que, naturalmente, ele não faria, né? Um exemplo de uma empresa que vocês possivelmente conhecem de nome, que é a Amyris, que é uma empresa americana, cuja produção industrial se instalou no Brasil. Há uns 2 anos atrás, os ônibus circulavam com diesel de cana, né? O que é o diesel de cana, né? É um hidrocarboneto feito a partir de açúcar por uma levedura. Uma levedura, espontaneamente, faz etanol, ou cachaça, nos melhores momentos, né? Mas o que é a levedura da Amyris?
é uma levedura que foi mexida no seu metabolismo, de modo que ela come açúcar, como qualquer boa levedura que se preze, mas em vez de fazer etanol, ela faz um hidrocarboneto, por exemplo, de 15 carbonos, que, com um pequeno tratamento, vira um super diesel renovável, né, extraordinário, pode botar no ônibus, no caminhão, só que custa carinho, né? Custa algumas vezes mais que o diesel, ainda mais agora com o petróleo barato. Mas isso é uma possibilidade, né? Tem gente que tenta chegar nesse diesel por outros caminhos, por um caminho de uma pirólise, por exemplo, né? Por um caminho de gaseificação e depois calhar no famoso Fischer-Tropsch, né? Que ali se conhece bem. Então, isso são opções, né? Que se colocam, né? Eu vou encontrar empresas com essas diversas opções que já morreram, algumas que a gente não sabe, que talvez tenha dúvida da viabilidade e do desenvolvimento delas, mas esse é o cenário, quer dizer, você tem diversas rotas para chegar aos produtos, né? Algumas delas vão prevalecer, outras vão perder espaço, né? Tinha muita animação com a gaseificação, agora está em baixa, pode ser que à frente os problemas se resolvam e ela volte à moda, né? E assim vai, né? Quer dizer, talvez o ponto central seja qual é a melhor maneira de a gente ter açúcares, já que açúcar seria o filé mignon, né, dessas matérias-primas. Então essa é uma dúvida, né? E produto, né? No princípio do mundo, os produtos eram dois, etanol e biodiesel. O princípio do mundo é em 2005, né? Esse mundo aqui é razoavelmente recente. E aí, né, pode botar, Pedro, tá. O etanol é um produto fantástico, mas ele é o que eu chamaria de um substituto imperfeito. Você bota no carro, o carro anda, mas ele tem um conteúdo energético inferior à gasolina, então você tem que voltar ao posto mais vezes, né? Se você andar muito e tiver um carro que bebe muito, você pode achar que isso não é confortável. Ele precisa de uma estrutura de distribuição, né, própria, porque ele não compartilha a estrutura de distribuição da gasolina, dos derivados de petróleo. Ele precisa, né, de adaptação dos motores, ou senão o limite de utilização. É uma série de questões que, tirando, né, o Brasil, ninguém fez no mundo e eu acho que não vai fazer, né? Quer dizer, porque é uma estrutura muito cara. Nós fizemos isso numa situação, entre aspas, quase que de guerra, né? Quer dizer, a gente não tinha importava 80% do petróleo que consumia e não tinha dinheiro para isso, lá pelos anos 80. Né? Então, a gente montou essa estrutura, foi um esforço hercúleo, que é muito difícil. Então, a primeira geração é uma geração de substitutos imperfeitos. Recentemente, começaram os substitutos perfeitos, entre muitas aspas, né? Por exemplo, um biohidrocarboneto. O produto da Amyris é um substituto perfeito. Aí a palavra que a gente usa é drop-in, quer dizer, significando joga que anda, né? Quer dizer, ele usa a infraestrutura existente, ele não exige adaptação dos motores, né? Esse é um tipo de produto que começou a ser feito, né? E aí a gente tenta o quê? Repetir nesses produtos da biomassa os produtos já existentes na petroquímica ou na utilização do material fóssil. O polietileno verde da Braskem, que todos vocês conhecem, se vocês entrarem aí no supermercado, em alguns lugares tem lá o I'm Green, né? Pegar os produtos da Natura, estão embalados às vezes com esse material, ele é exatamente igual ao polietileno fóssil, né? A única diferença é que ele parte do etanol e não do petróleo, né? Então ele é um produto drop-in. Os combustíveis de aviação, que são uma fronteira interessantíssima dos biocombustíveis, talvez sejam bastante promissores, talvez os biocombustíveis, daqui a algum tempo, com carro elétrico, etc., tenham um espaço bastante reduzido e preservem, possivelmente, o espaço nos combustíveis de aviação. Já está claro em todos os processos de desenvolvimento que tem que ser drop-in, né? Porque como é que eu vou conciliar os abastecimentos, os deslocamentos transcontinentais e tudo, se eu tiver que... Dá para ter a frota brasileira com etanol e nenhuma outra usa mais, né? Mas é altamente desconfortável, e a própria duração da aeronave, né? Toda a característica da aviação fazem com que todos os combustíveis de aviação sejam drop-in, quer dizer, eles não vão exigir que se adapte o motor, não vão exigir que você mude a estrutura de distribuição, eles têm que se encaixar na infraestrutura existente, né? Esse é um produto drop-in, né? Mas aí começam a aparecer produtos que não são drop-in, que são novos, não são novos na verdade, mas que não eram utilizados no mundo fóssil, né? Então, o próprio produto da Amyris, esse farneseno ou farneseno, né? Ele é um hidrocarboneto de 15 carbonos
com os quais a Amyris faz diesel, mas vai estar tentando fazer óleo lubrificante, cosmético, fragrâncias, aromas, né? Uma série de utilizações, só que são utilizações novas, né? Então são mercados novos que podem ter grande dificuldade de se desenvolver, ou grande desafio para se desenvolver. O ácido succínico, que para quem não for químico, soa como meio um palavrão, uma coisa que eu nunca escutei falar em ácido succínico, nunca bebi, comi, nada desse tipo, né? Mas o ácido succínico, ele é uma substância orgânica, né? Que tinha um mercadinho, na sua tradição petroquímica, de umas 40 mil toneladas no mundo, né? Quando ele é feito a partir de açúcar, ele consegue potencialmente um custo mais baixo e tem umas 4 ou 5 empresas, 4 em particular, né? Algumas delas com envolvimento de grandes empresas da química, como, por exemplo, BASF, DSM, que apostam nisso como uma nova plataforma. Quer dizer, ao vir da biomassa, ele vai entrar na participação de chapas de poliuretano, solventes, né? Em novos plásticos. Tem um plástico chamado PBS, succinato, né? Que derivaria disso aí, que só existe a partir da biomassa. Então, essa é a geração dos novos produtos, né? Eles são super desafiadores, interessantes, né? Porque eles seriam uma efetiva renovação do portfólio de produtos, mas eles são muito desafiadores porque toda a construção de uso, né? Se eu estou fazendo um novo plástico, eu tenho que encontrar uma nova máquina de transformação, eu tenho que ir lá convencer a Nestlé a trocar as embalagens, e todos os end-users que você queira, a trocar as embalagens por esse material. Então, por isso a gente tem uma certa diversificação dos produtos e uma certa dúvida de quais são os produtos que a gente devia fazer, né? Há 5 anos atrás, tinha uma enorme convergência de que bom é um drop-in, né? O drop-in é cômodo, porque ele usa toda a infraestrutura, todos os ativos complementares existentes, né? Só que ele corre o risco de usar mal a biomassa, né? A biomassa ela é constituída de moléculas complexas, que não é só carbono e hidrogênio e muito oxigênio. Quando você obriga essa biomassa a se comportar como se fosse hidrocarboneto, né, você faz uma certa violência com ela, você tem que quebrar, você tem que tirar os oxigênios, com isso você perde massa. No que você perde massa, o seu coeficiente de transformação da matéria-prima em relação ao produto piora muito. Então, por mais fantástico, e teve uma repercussão até mundial muito interessante, o polietileno verde da Braskem, ele tem um certo vício de nascença, né, de origem, certo pecado original, é que ele pega a biomassa, né, e olha que a fotossíntese é um negócio fantástico, né, dá até poesia, como é que o sol transforma, né, luz do sol, está lá nas letras do Caetano, lá, e aí faz o açúcar, aí depois você pega esse açúcar e vai depenando esse açúcar para virar eteno, para virar um hidrocarboneto, né? Isso é torcer o pescoço da biomassa, torcer a natureza dela, para fazer ela se comportar como petróleo, né? Quer dizer, para se comportar como um hidrocarboneto. Por causa disso, isso não é só uma maldade com a natureza, se você quiser ser romântico, poético, ambientalista, seja lá o que for, né? Isso tem uma falta de lógica na conversão, na taxa de conversão, né? Você vai precisar de uma quantidade expressiva da sua matéria-prima, da sua biomassa, para fazer uma quantidade pequena do seu eteno, que vai dar o polietileno, né? Então, por causa disso, né, existe uma discussão, e que ela é recente, ela está se clareando, eu acho, por agora, qual é o produto que faz o uso eficiente da biomassa. E, na verdade, quando a gente falou em sustentabilidade antes, né, uma palavra que fica forte é o uso eficiente dos recursos, né? A gente não só quer que os recursos não agridam o planeta, etc., etc., mas existe uma ideia crescente, a ideia circular da simbiose industrial está presente aí, que a gente tem que usar eficientemente os recursos. Eles são valiosos, eles são esgotáveis, eles não podem ser desperdiçados, né? A gente entra numa fase onde desperdício é uma palavra horrorosa, né? Que vai ser inaceitável para as próximas gerações. E aí nós chegamos ao quarto elemento. Só para ilustrar ainda a questão do produto, pode botar. Tem essa questão do drop-in e não drop-in, né? A Coca-Cola, ao buscar uma garrafa que possa ser vendida como sustentável, é interessante que ela está apostando em 2 caminhos.
num caminho que é um produto novo, chamado PEF, que é um produto, inclusive, melhor que o PET, com melhores propriedades, mas é um produto novo, que talvez exija máquinas novas, que tem um problema de reciclagem. E o outro caminho que ela também aposta, que ela também tenta desenvolver, é um drop-in do PET. Quer dizer, então vai ser um PET igualzinho a esse que está aí na tua garrafa, né? Mas 100% renovável, assim como o polietileno lá da Braskem, né? A própria Coca-Cola exerce aí um certo dilema shakespeariano, né? O to be or not to be da Biobase é drop-in ou não drop-in, né? Quer dizer, ela aponta esses dois projetos, né? Eu acho difícil que os dois vinguem, né? Até porque as estruturações são bastante complicadas, né? Se eu tivesse que apostar hoje um tiquinho, eu apostaria no primeiro, por algumas coisas recentes que a gente conseguiu ver. Porque o de baixo parece bem complicado quimicamente, você chegar num para-chileno. Quem for químico